Olá, gente. Hoje eu estou com um prazer enorme aqui de ter o Wilton Pinheiro de Lima Neto comigo. Tudo bem por aí, Wilton? Tudo bem, Marcelo? Obrigado pelo convite. Obrigado a você, cara. E obrigado aqui A gente está hoje, é terça-feira, né? Um finalzinho de dia aqui na América do Norte. E você, em vez de passar um tempo com a sua família, está aqui conversando comigo. Então, muito obrigado pelo teu tempo. E Wilton, conta pra gente qual é o teu cargo hoje. O que você faz hoje? Hoje eu estou como CTO da Neon. A Neon é um banco brasileiro que tem 9 anos de idade. Eu cuido dentro da Neon não só de tecnologia, quando a gente fala de engenharia, segurança, mas eu olho também para a área de produto, para a área de design, e olho para algum dos nossos centros de negócio que da Neon, como, por exemplo, a parte de pagamentos, a parte de marketing, de aquisição de usuários, isso também fica comigo. Bacana demais, cara. Você deve estar pouco ocupado. Um pouquinho. Um pouquinho. E, cara, antes da gente falar um pouquinho sobre a passagem da tua carreira e até os dias de hoje, conta aquela pergunta que eu sempre faço para os convidados aqui. Como é que, voltando lá para trás, voltando para o passado, como é que tecnologia e computação apareceram na tua vida? É interessante, assim, meu primeiro contato, eu não venho de uma família de tecnologia. Então, minha família, meus pais nunca tinham contato com computador. Eu tive contato com computador no ensino médio no Brasil. Eu lembro de entrar numa escola, estava decidindo se eu ia para uma escola A ou B, acabei entrando, fui testar essa escola B, cheguei lá, tinha um laboratório de computação, eu lembro que tinha um Paint aberto, e aí eu comecei a brincar no Paint, e eu falei, cara, isso é muito legal, e aí logo eu comecei a programar em Logo, nessa escola, na quinta série, mais ou menos. E eu acho que essa foi minha primeira paixão. Naquele momento eu já gostei muito de poder usar computador, de poder instruir o computador a fazer alguma coisa, e desde então nunca parei de programar. Bacana demais. E o logo, para quem não conhece, é aquela linguagem que tem a tartaruguinha, né? Que você vai orientando a tartaruguinha para que lado que é, quanto que vai andar. Bacana demais isso. E você falou aqui de ensino básico. Como é que foi o ensino básico, além dessa introdução aqui à tecnologia? Como é que foi o ensino básico? Eu não sei se você fez faculdade ou não fez. Como é que foi essa tua trajetória educacional? Foi no Brasil ainda, né? Foi no Brasil, eu sou de Goiânia, Uhum. então minha família é uma família de classe média, aquela típica educação de escola privada no Brasil. Eu fui para essa escola que era na época, uma escola chamada Alfa Beta, que era uma escola mais moderna, mais liberal na época em Goiânia, que abraçava tecnologia, abraçava computadores. Aí eu lembro que eu fui no meu ensino fundamental não tinha computador, no ensino médio já tinha. E aí, desculpa, não no ensino médio, estou falando errado, né? Quinta série é o ensino fundamental, né? Então, ainda, o Fundamental 2, que eles chamam, que seria o middle school nosso aqui, né, Marcelo, agora. Sim, sim. E aí, quando eu já fui para o ensino médio, que o primeiro, segundo, terceiro ano preparando para o vestibular, eu já não tinha computação na escola, já era aquela educação bem focada no vestibular, mas aí eu já fazia as minhas coisas de computação por mim mesmo, né, de estudar, eu lembro, né, coisas como, por exemplo, vou instalar meu primeiro Linux, vou fazer meus primeiros programinhas, meus primeiros jogos, e de usar a internet, de começar a fazer aqueles primeiros projetos, até eu, no primeiro ano do ensino médio, então com mais ou menos 15 anos, foi quando eu realmente criei o meu primeiro site, meu primeiro negócio foi nessa idade. Então foi mais ou menos dessa trajetória, sabe? De começar na quinta série com logo, até chegar no primeiro ano, né? 6 anos depois, tá fazendo meu primeiro site, meus primeiros programinhas. Bacana demais. E como é que foi a transição desse ensino médio para a faculdade? Foi difícil. Foi difícil. Então, lá em Goiânia, assim, eu tinha esse sonho, né? Assim, eu muito cedo decidi que eu queria fazer engenharia de computação. E muito cedo eu decidi que eu queria fazer engenharia de computação na Unicamp, porque um primo meu que tinha falado para mim que a Unicamp era o melhor lugar de engenharia de computação e que Goiânia não tinha cursos muito bons e que eu deveria ir para lá. Então, mais ou menos no final da sétima série, começo da oitava série, eu decidi que eu ia fazer engenharia de computação na Unicamp. Que não é um vestibular fácil, né, Marcelo? Assim, não é um negócio Certo. que Sim, sim. você garante que vai entrar. Eu estudei muito no ensino médio. Foi um período da minha vida atribulado, assim, várias mudanças da minha família também, que acabaram... Foi um ano difícil, foram 3 anos difíceis, assim,
Mas quando eu fui para a faculdade, eu acho que eu cheguei lá na Unicamp achando que eu iria, começar a programar, aprender engenharia de computadores e tal, e cheguei na Unicamp e comecei a fazer um monte de matemática e física. E Cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3. geometria analítica, álgebra linear, e a computação não vinha, né? A gente fazia pouca coisa de computação. Então, essa transição, acho que a expectativa e retorno do que eu tive da escola para a faculdade foi ruim. Eu acho que meus primeiros 3 períodos foram difíceis lá na Unicamp. Não pela dificuldade, era difícil estudar, mas assim, pela expectativa que eu tinha de trabalhar com computação e de não fazer computação. Mas aí depois do terceiro, no quarto período para frente, começou a ficar bem mais interessante e entender melhor o que sairia daquele curso, sabe? Então aí a transição depois foi melhor. E eu hoje acho ótimo que eu resolvi fazer engenharia de computação. E como é que evoluiu a vida na universidade até o próximo passo, até você chegar no seu primeiro emprego? Então, vou falar da evolução da faculdade, né? Eu acabei que no final do segundo ano na Unicamp, você, pelo menos era assim, eu acho que não mudou, mas você poderia escolher se você quer ir para o lado A ou para o lado B. O lado A é engenharia de software, o lado B é engenharia elétrica. Eu acabei indo para o lado B, então eu fui para o lado de fazer mais elétrica do que engenharia de software, e a razão é porque na minha cabeça, engenharia de software era mais fácil aprender sozinho, e tinha mais oportunidade. A engenharia elétrica precisava de uma parte matemática bem mais profunda que dificilmente eu aprenderia fora da faculdade. Então, eu fui, porque a gente chama na Unicamp de ser bezoide, eu fui bezoide, então fiz o resto dos 3 anos da faculdade, mais dentro da faculdade de engenharia elétrica da Unicamp, e foi muito interessante. Mas quando você fala do meu primeiro emprego, Marcelo, na verdade, eu entrei na Unicamp, então eu vou voltar lá atrás. No primeiro ano do segundo grau, eu te falei que eu lancei meu site, chamava Fichário Online. Sim. Era um site de educação para outros vestibulandos como eu, era um site para os meus colegas, né? Que eu criei, bacana demais. Eu criei querendo compartilhar eu tinha um framework na minha cabeça, que era assim, aquelas anotações que você faz em sala de aula são muito boas para você estudar rápido e para recapitular algo que você já estudou. E tinham pessoas que anotavam muito bem, né? Assim, anotavam no caderno, no fichário, as coisas muito bem explicadinhas. Então eu queria colocar aquilo ali na internet. Eu comecei a fazer isso, pegar as melhores pessoas que faziam anotação na minha escola e colocar isso na internet. Depois, na minha cidade, colocar na internet. E aí o site cresceu muito, cara. Então, quando eu entrei na Unicamp, eu tinha um site que tinha 1 milhão de usuários por mês. Ele não era um site pequenininho. A gente era o segundo maior site de educação do Brasil. Caramba. Sabe? Então, esse, na verdade, foi meu primeiro emprego. Aos trancos e barrancos, porque eu tive a transição, porque eu criei um modelo de negócio rápido, então eu tinha receita que me ajudava a pagar aquele site, mas, por exemplo, eu passei uma fase onde a minha receita era quase toda de Goiânia, porque era uma escola, era lá, mas quando eu cresci e Goiânia passou a ser menos de 10% do meu público, eu tinha que ter patrocinadores e anunciantes nacionais, e aí foi uma transição difícil, sabe, de quase quebrar mesmo, eu não tinha dinheiro para pagar os custos na época do servidor. Mas esse foi meu primeiro emprego, e eu passei esses 5 anos de Unicamp com o privilégio de ter a Unicamp como uma grande apoiadora desse meu projeto. A gente acabou criando 2 projetos de iniciação científica, eu tive professores que me ajudaram, eu tive mentores, eu tive apoio de criar modelos de negócio dentro da Unicamp, e essa foi minha grande escola de empreendedorismo durante esse período da faculdade, né? Rapaz, que aprendizado, que oportunidade de aprendizado isso tudo aí, né? Como é que isso... Eu já consigo... A gente está falando ainda lá atrás, bem longe dos dias de hoje ainda, mas eu consigo ver como é que isso começou a moldar na tua cabeça, como regra de negócio, o apoio, o patrocínio, quanto aprendizado aí nessa época, né? Coisa bacana demais. E como é... Diga. Deixa eu compartilhar, assim, eu tive um dia que foi quase um dia de desespero, porque os meus custos dos servidores do Fichário Online cresceram muito, a gente estava crescendo bem rápido. Eu não tinha dinheiro, Marcelo, não tinha. Estava negativo no banco, apertado. Aí eu tinha uma professora de banco de dados, e aí eu fui para ela e falei, olha, eu tenho isso. Eu tinha uma familiaridade com ela, estava conversando, eu falei, eu tenho esse site, a gente faz esse tipo de trabalho, e eu estou gastando muito dinheiro com banco de dados, com servidores, e eu fui discutir com ela um pouco o que eu poderia fazer.
Ela falou, Wilton, você já falou com a professora Heloísa, que ela não dava aula para graduação na Instituto de Computação, ela dava aula só para pós. Já falou com a Heloísa? Chama Heloísa Vieira da Rocha. A Heloísa trabalha com EdTech, só que ela só dá aula para mestrado e doutorado, só que ela adoraria saber do seu projeto. Aí eu mandei um e-mail para a Heloísa, e a Heloísa foi minha salvadora. Ela na hora me puxou, a gente fez um projeto de iniciação científica, rapidamente eu tive bolsa, ela me ajudou com servidores, ela me ajudou com design, ela me conectou com o Roberto Lotufo, que era da agência de inovação da Unicamp, e aí a gente já começou a falar de empreendedorismo. Então, assim, foi um aprendizado realmente muito legal e de muitas pessoas boas que apareceram no meu caminho aqui, tá, Marcelo? E é bacana, né, cara? As pessoas vão... O poder da conexão, o poder da rede, né? Parece clichê, mas não é clichê, né? Você expôs o seu problema para alguém que conectou você com outra pessoa, essa pessoa já conectou você com outra pessoa, e a coisa vai andando, né? O que é o poder dessa rede de conexão? Da mesma forma que a gente está aqui graças a uma recomendação do Samuel, né, que eu entrevistei no episódio anterior, e estamos aqui tendo esse papo. E é o poder da rede, né? Queira ou não queira, funciona. É bastante claro isso. E como é que você evoluiu? Como é que a vida foi tocando à frente aí? A vida foi daquela forma imprevisível, né? Eu tinha um plano, aí o plano não foi para frente. Foi assim, então o Fichário Online, vou resumir, tá, Marcelo? Mas então eu continuei fazendo o Fichário Online durante a faculdade, e aí mais ou menos no terceiro ano, eu cheguei com a ideia de que a tecnologia que eu desenvolvi para o Fichário Online, que era uma tecnologia de aprendizagem colaborativa. A gente tinha vários mecanismos para as pessoas colaborarem, fazerem tipo um wiki melhor coordenado de como gerar conteúdo. Que essa tecnologia ela era interessante para outras empresas, uma versão enterprise daquilo ali. Então eu criei um modelo de negócio, fui incubado na Unicamp e fiz uma empresa disso. Quando eu estava começando, eu tinha os primeiros 3 clientes, eu fazia também na faculdade, eu participava de uma organização chamada IESEC, que é uma organização de intercâmbio estudantil. Eu nunca tinha saído do Brasil, assim, para trabalhar, não tinha muitas condições, e aí apareceu uma oportunidade de fazer um intercâmbio, mas eu tinha que estar formado já em Amsterdã para trabalhar na sede do ABN AMRO, que era o dono do Banco Real lá na época, e para trabalhar com educação corporativa e tecnologia. Então era muito dentro do que eu tinha feito na faculdade. E eles me fizeram uma oferta, falaram, Wilton, a gente viu seu currículo, a gente gostou muito do que você fez, o que você acha de vir, sabe? E conversei com os meus mentores na época, eu tinha 3 mentores na época lá na Unicamp, e a recomendação foi, Wilton, acho que você tem que ir, acho que vai ser uma oportunidade muito legal, recém-formado, ir para a sede de um banco, trabalhar lá, você vai poder voltar a empreender depois. Então eu fui, e aí eu abandonei essa ideia de fazer a empresa corporativa, mantive o site, contratei 4 estagiários na Unicamp, mantive o site rodando esse período, mas passei 2 anos fora do Brasil trabalhando na Holanda, e aí até eu resolvi voltar para o Brasil para empreender de novo e recuperar esse projeto, e fiz a minha primeira empresa, que foi o Bit2Learn, junto com o Daniel Madruga, que era meu sócio. Cara, sensacional. E que experiência essa de ir para a Holanda também, ficar 2 anos lá? Conta um pouco mais sobre isso para a gente. Como é que foi ir para a Holanda? Você já falava inglês bem nessa época? Como é que era? Como é que foi? Eu falava, mas foi difícil, assim, não era, nunca tinha trabalhado em inglês, né? Mas foi uma super experiência, mudou minha vida. Eu acabei conhecendo minha esposa na Holanda, hoje a gente é casado, tem 3 filhos. Ela é goiana também, ela é do Brasil, é goiana, mas a gente acabou se encontrando lá. E foi uma das grandes experiências minhas, assim, sabe? Imagina, nós éramos praticamente 50 pessoas do mundo todo, mais ou menos no mesmo estágio de vida, recém-formado, primeiro emprego, trabalhando num banco que era gigante, 110 mil funcionários, 57 países, com uma agenda super legal. E a gente se encontrava, né? Todo dia a gente se encontrava, morava nas repúblicas. Então, assim, eu tenho grandes amigos de vida que eu fiz nessa época, e eu aprendi muito sobre o que é trabalhar numa headquarter, sabe? Colocar na minha cabeça, assim, como é que era aquele jeito holandês de trabalhar, que é bem diferente do que eu cresci no Brasil. Então, Sim. foi uma super experiência para mim, Marcelo. E eu tive a oportunidade de ver uma coisa também que foi meio única, que foi assim, eu entrei no ABN, que era esse super banco global, e eu vi ele despedaçar. Eu vi o ABN ser comprado, né? Ele foi comprado pelo Santander, pelo RBS e pelo Fortis. E eu vi esse banco acabar, assim, sabe? Na crise financeira de 2008. Então, foi uma experiência também de entender um pouco do mercado corporativo que eu não entendia, e quando foi voltar para empreender,
foi com muita consciência do que eu queria, sabe? De como eu tinha saudade de empreender, como eu tinha feito, como eu estava fazendo antes, e que eu achava que aquele era o caminho certo para eu seguir. E que outra grande experiência que isso foi trazendo para você também, né? Que foi acrescentando mais uma camada na tua lista de camadas para você chegar na Neon, onde você está hoje, né? Você tem a experiência de trabalhar no banco, entender uma corporação, entender várias complicações e várias coisas boas também, e como é que isso deve ter te ajudado também na tua carreira. E isso também é incrível que você conheceu a tua esposa de Goiânia também, mas em Amsterdã, né? Eu acho sempre, assim, fascinante como é que a vida leva as pessoas para certos caminhos e aquilo tem um desdobramento, um impacto enorme na tua vida também, né? Assim como a professora lá que você foi conversar e dizer, o negócio tá preto aqui, a grana não tá onde deveria estar, eu vou ter que fechar esse negócio, o que eu faço? E ela abriu um caminho absurdo para você também, né? Incrível. E, cara, e como é que foi? Você ficou 2 anos na Holanda, você voltou para o Brasil, como é que foi esse retorno, essa retomada dos planos no Brasil? Voltei, foi muito uma parceria. Meu amigo Daniel Madruga fez faculdade comigo, com o Samuel, que apresentou a gente. O Madruga, ele estava também com a ideia de empreender, a gente falou, ele estava na França, fazendo o mestrado dele, eu estava na Holanda trabalhando. Falou, cara, vamos voltar, vamos fazer alguma coisa no Brasil, vamos fazer alguma coisa em Software as a Service. Eu tinha o site, né, o Fichário Online, que ainda estava rodando. E aí a gente voltou com essa ideia, assim, bem amplo, tá, Marcelo? Assim, na época, eu olho para trás e falo, nossa, a gente era tão ingênuo em que era empreender. E a gente foi com a cara e com a coragem, conseguimos. Eu e o Madruga, nós fomos sócios por quase 5 anos, mais de 5 anos. Trabalhamos juntos em 2 empresas. O Bit2Learn foi nossa primeira empresa, que até virar o Bit2Learn foi quase 1 ano para a gente achar o produto certo. E aí não era época de venture capital, de demo day, não, era época de faz um produto e consegue vender. Era isso que a gente fazia. Vender para cliente, né? Não é vender para outra empresa, vender para cliente, fazer receita. Então, eu e o Madruga, a gente conseguiu fazer o Bit2Learn ser um produto que demorou, mas quando ele achou o market fit, ele rapidamente cresceu, até a gente vender o Bit2Learn para uma empresa do grupo da UOL Educação. Logo depois a gente já começou uma segunda empresa no ramo de turismo. Essa não deu certo igual a gente queria, a gente acabou, não foi nem que ela faliu, a gente resolveu, a gente no certo momento percebeu que o problema que a gente estava resolvendo não era grande o suficiente. E aí, Marcelo, assim, eu não vou entrar no detalhe de cada um, mas eu passei 10 anos no Brasil, da minha volta da Holanda até eu sair para a Amazon, eu passei empreendendo no Brasil. Tive essas 2 empresas que eu te comentei, depois eu fiz uma empresa junto com um sócio. Eu me mudei nesse período de São Paulo para o Rio, porque a gente queria ter filhos, eu e minha esposa, a gente queria ter filhos mais perto da praia, num lugar mais de natureza, fomos para o Rio. Peguei o Rio de Janeiro numa época ótima, pré-Copa do Mundo, Olimpíada. E aí lá eu fundei, junto com o Jean, que era meu sócio, uma empresa chamada Winning, que existe até hoje, na época a gente queria achar os melhores vídeos da internet, criar uma máquina que achava os melhores vídeos da internet. Foi uma ótima experiência, bem diferente do que eu tinha feito antes, porque essa não era uma empresa bootstrapped, essa era uma empresa que nascia com venture capital, não tinha receita. A receita dela só viria em escala, então a gente foi aquela experiência mais de venture capital mesmo, de levantar dinheiro, de conseguir subir o time. Tivemos hypergrowth, saímos de 0 para 5 milhões de usuários por mês em 1 ano. Caramba. Então eu passei 10 anos nisso, tá, Marcelo? Assim, tenho muito orgulho de tudo que a gente criou. Em nenhum momento eu criei uma empresa do tamanho que o Pedro conseguiu criar da Neon, né? A Neon tem uma outra escala, né? Você tem uma empresa que é unicórnio e tal, mas o que aconteceu nesse resumo dos 10 anos foi muito bom, mas deu um período, combinaram 2 coisas. Ali em 2018, combinou 2 coisas. Eu e a minha esposa, a gente estava pensando, a gente já estava com 2 filhos, eu tenho 3, que a gente queria dar experiência para as crianças ainda pequenas de morarem fora do Brasil e aprender outra língua, aprender outras culturas, igual a gente fez. E eu estava me sentindo meio enferrujado, assim, sabe? Eu estava com a minha empresa, mas a minha empresa estava pequenininha, não tinha um mercado tão grande. Sabe quando você se sente, assim, meio enjaulado? Eu tava confortável, eu conseguia tirar um bom dinheiro, a empresa era minha, mas, assim, e daí? Sabe? Daqui 10 anos, o que é isso?
E aí eu falei, você quer saber? Eu já passei da época do MBA, já estou velho para fazer MBA. E se eu for para uma Big Tech? Ver como é que é dentro de uma Big Tech? Pô, foi 10 anos que eu sou CEO da minha empresa. O que eu vou fazer numa Big Tech? Ah, Wilton, aplica para uma vaga de produto. Eu fui. Aí eu fui para a Amazon assim, sabe, Marcelo? Eu acabei saindo do Brasil combinando as duas coisas. Achar um emprego me ajudou com visto, me ajudou com a mudança, me ajudou a entrar no lugar, conhecer pessoas e, ao mesmo tempo, aprender meu objetivo sempre foi como é que eu viro um melhor empreendedor, mas usar a experiência de trabalhar na Big Tech para me ajudar a ser um empreendedor melhor. E foi assim que eu fui parar na Amazon em Londres, em 2018. Bacana demais, cara. E você achou a vaga? Ou a vaga te achou? Como é que funcionou isso? Não, eu achei a vaga. Eu estava procurando, eu queria, na minha critério de busca era assim, eu queria Big Tech. Eu tinha tido esse feedback, falei com vários amigos, inclusive o Samuel, de Google, Meta. Eu lembro que conversei com amigos de Google, Meta e Amazon. E onde eu achei que eu teria mais fit cultural era com a Amazon, do meu perfil. Aí eu sabia que ir para os Estados Unidos não era uma opção. Eu queria um lugar que falasse inglês, para a educação dos filhos serem mais fácil, assim, sabe? Para a gente acompanhar. E aí, então, Londres passou a ser meu foco. Aí eu fui na Amazon em Londres, eu vi o que tinha e acabei achando uma vaga. Eu achei uma vaga que eu achei que fazia sentido para o meu perfil e apliquei para essa vaga e muita sorte, deu certo e eu acabei entrando lá. Fantástico, cara. E como é que foi? Você era CEO, como é que foi chegar na Amazon lá no dia 1? Você não é mais o CEO, você é mais um, né? E você chegou lá e estou aqui, gente, aí, vamos à frente, o que é que a gente precisa fazer? Como é que foi essa conversa, essa descoberta desse caminho novo, dessa oportunidade nova para você? Marcelo, foi difícil, cara. Perdão, eu não deveria rir, perdão. Não, mas foi difícil. Na segunda semana, eu falei para a Gisele, para minha esposa, falei, ó, agora estou aqui, mas vai ser duro. Eu lembro não estava acostumado, conversas de budget, tamanho de time, fazer planejamento. Eu estava acostumado com vai e faz, assim. Eu, na minha empresa, estava acostumado de ser office boy, programador e CFO, head de M&A, assim, né? Fazer tudo. E foi um choque, assim. Eu acho que é questão de expectativa, né? Eu fui com a expectativa de que a Big Tech ainda era uma startup grande. E não é. Eu cheguei lá e vi um ambiente extremamente corporativo, político, de pessoas que faziam trabalho das 9 às 6 e iam embora, sabe? E acho que isso me frustrou bastante com a velocidade do que eu achava que as coisas teriam. Eu lembro de entrar e a pessoa que trabalhava comigo falou assim, olha, meu, então aqui ninguém é promovido com menos de 2 anos. Tá de brincadeira, né? 2 anos eu faço uma empresa, derrubo a empresa, vendo a empresa, como que eu não vou ser promovido em 2 anos? E aí, com o tempo, você vê como a empresa é engessada, né? A política da empresa é difícil. Então, foi difícil. Mas aí, do outro lado, eu comecei a tentar falar, não, peraí, o que eu posso tirar daqui? Porque tem muita coisa que eles fizeram na Amazon, que ela já foi pequena, que eu posso aproveitar. Então, eu fui dedicar muito tempo, Marcelo, para recrutamento. Eu aprendi muito sobre recrutar, gestão de pessoas, como é que eles fazem, como é que é gestão de talento dentro de uma empresa como a Amazon. Gastei bastante tempo entendendo como que era a gestão de uma empresa daquele tamanho, com temas tão diversos, assim, que eram as partes culturais que funcionavam, que não funcionavam. Acabei usando aquilo ali muito com aquele objetivo, assim, eu não vim para cá para ser VP da Amazon, eu vim para cá para ser um empreendedor melhor. Então, o que eu vou aprender e o que eu consigo tirar daqui de melhor, e isso é uma experiência legal. Então, foi assim que eu acabei gastando meus 6 anos de Amazon, fiquei 1 ano e meio em Londres, e depois transferi aqui para Bay Area. Cara. E você atuou em vários produtos interessantes, né, inovadores também dentro da Amazon. Você mencionou a Alexa, acho que você trabalhou com Alexa também, e publicidade, e machine learning também, né? Você trabalhou nessas áreas. O que você pode falar um pouco sobre esses projetos para a gente? O que foi mais assim desafiante da perspectiva de lidar com esses projetos enormes e complexos, além desse aprendizado que você falou que você estava obtendo nesse processo também? Eu tive basicamente, na Amazon eu fiquei entre 2 áreas, então eu fiquei entre a área de advertising e eu fiquei entre a área da Alexa. A Alexa eu acabei gastando uns 2 anos lá. A Alexa foi muito interessante por estar em um produto que tinha voz, que tinha vídeo, né, multimodal, que tinha texto, né, que fazia UI e tinha mobile. Então, tudo que a gente fazia do ponto de vista de produto, ele exercitava músculos que eu não tinha
trabalhado tanto, né? Então eu tinha que pensar na personalidade, na voz, no tom, nas palavras usadas, em como que era a interação por voz, mas também pensar como que a pessoa usaria o celular, como que usaria a Alexa com tela. Isso foi muito legal em um ambiente muito competitivo, porque a gente realmente fazia Alexa, mas competia com o Google Home e competia com a Apple também. Então, não é uma competição simples, né? Competição de grandes, assim. Então, essa período da Alexa foi uma escola B2C bem grande, assim, de como fazer produto para isso. Tecnicamente falando, na área de advertising, eu acabei tendo desafios técnicos muito mais interessantes. Assim, você falou de machine learning. Um dos produtos que eu trabalhei lá era basicamente para ajudar os nossos anunciantes, né, as pessoas que chegavam na Amazon, a otimizarem as campanhas que elas rodavam com a Amazon. Então, vou tentar dar um exemplo. Você pega um anunciante de shampoo, que vende muito pela Amazon. Esse anunciante de shampoo, ela tem pelo menos umas 15 opções de canais e meios de anunciar com a gente diferente. E esses canais são altamente dinâmicos, sazonais e voláteis. E cada um tem que ter uma alocação de recurso, né? Tem que ter um budget para aquilo ali. Então, uma das aplicações de machine learning mais difíceis que a gente fazia era como que a gente ajuda esse advertiser a entender qual que é a distribuição correta dele de budget em torno de todos esses canais disponíveis para ele anunciar. Era quase como uma inteligência própria por detrás do mecanismo de anúncio dentro da Amazon. Então esse foi um projeto bem legal. A gente trabalhava, nós éramos um grupo, eu era um product manager trabalhando com um grupo bem forte de applied scientists dentro da Amazon, e tentando fazer um produto que basicamente não tinha interface. A interface era dentro do que já existia no fluxo de criar um anúncio, mas que tinha que ter muita inteligência para ajudar os anunciantes a fazer aquilo ali. E aí a parte legal de estar numa empresa como a Amazon é entender, é muito legal você ver como eles têm a capacidade de atrair gente muito boa. Então, eu lembro de estar numa sala com vários cientistas, em que eu claramente era o mais burro da sala, mas assim, de longe, sabe? E de aprender, cara, sabe? De ter aquela sensação de assim, pô, esse pessoal aqui, sabe? Enquanto eu estou fazendo regressão linear, esses caras estão fazendo algo muito, muito, muito mais avançado e eu estou aqui para aprender com eles. Então, acho que eu tive esses dois momentos, sabe? Assim, lá dentro da Amazon. Bacana, cara. Ainda estou pensando aqui daquela pessoa, aquela professora de banco de dados, né, que falou para você assim, pera, já vai conversar com essa pessoa aqui, né? E é incrível, né, cara? Como é que a vida vai evoluindo e você já foi para Amsterdã, você voltou para o Brasil, né? Você já teve a tua experiência lá no banco, você voltou para o Brasil, você aprendeu mais, você empreendeu por 10 anos, criou a empresa, destruiu empresas, como você falou, e eventualmente surgiu essa oportunidade aqui, a qual você se candidatou, né? Poderia ter dado errado, mas você se candidatou, você chegou lá, não era exatamente assim, igual que você tinha antecipação de que seria, nem você falou assim, eu estou aqui, tem que cair dentro, né? Aí você foi, caiu dentro, e a coisa vai evoluindo, o aprendizado vai indo, e tudo isso vai acrescentando mais conhecimento na tua vida para você chegar na posição que você está hoje, né? E você ficou quanto tempo na Amazon? Foram quase 6 anos, Marcelo. Quase 6 anos. E você foi direto da Amazon para a Neon ou teve algum outro passo intermediário? Não, foi direto da Amazon para Neon. E a minha transição foi mais ou menos assim. Como eu te falei, eu já sabia que a minha vida na Amazon não era uma vida longa, assim. Sim. Aí, tem toda aquela questão de quando veio para os Estados Unidos, tem a questão, eu vim para cá em um visto patrocinado pela Amazon, então eu tive que esperar esse visto ser desvinculado, porque eu queria continuar nos Estados Unidos, então eu fiquei um tempo na Amazon realmente esperando o visto sair, mas trabalhando, fazendo o meu melhor. Eu tive a oportunidade de criar um negócio do zero da Amazon, que a gente não falou, mas foi meu último negócio, assim, foi trabalhar na criação do que eles chamam de Physical Store Advertising dentro da Amazon. Eu entrei, quando eu me juntei, nós éramos um time de 3 pessoas, e eu saí, nós éramos mais de 120 pessoas nesse time. Caramba, que beleza. Muito legal, sabe, criar isso lá de dentro. Então, não é que eu fiquei parado, mas eu sabia que eu teria um momento de sair da Amazon já, estava me planejando. Eu tenho essa vontade de empreender de novo. Eu acredito que quando eu vim para cá, para perto de São Francisco, eu falei, cara, eu fiz 4 empresas no Brasil, foi difícil pra caramba. Deve ser legal criar uma empresa num lugar que é realmente apropriado para você criar uma empresa, né? Como aqui aqui perto de São Francisco. Então, sempre tive esse sonho, sabe? De como é que é fazer uma empresa daqui?
Mas eu não estava com nada forte, assim, sabe? Eu não tenho mais esse romantismo de empreender por empreender. Eu já fiz, assim, não preciso fazer de novo, sabe? Só para provar que eu consigo fazer. E aí eu acabei conhecendo, tem um amigo meu aqui que estava na Neon, ele era o CTO da Neon, o André Madeira, e a gente acabou conversando nessa necessidade de entrar para a Neon para fazer produto numa empresa que tinha crescido bem rápido e que era uma criança saindo para a adolescência, sabe? Era uma empresa que estava amadurecendo, precisava de alguém que entendesse o que era aquela empresa startup pequenininha, mas que ao mesmo tempo entendesse como é que é operar numa escala bem maior, como eu tinha vivido na Amazon, e para ajudar a parte de product management dentro da Neon. Acabei gostando muito do Pedro Conrad, que é o fundador da Neon, e do Fernando Miranda, que é o atual CEO da Neon. E nisso eu acabei topando o desafio de uma empresa que colocaria assim, um unicórnio pré-IPO, né? Que é o estágio da Neon agora. Então, para mim, foi, eu nunca vivi isso, que legal poder, né? Ter essa oportunidade de experimentar, e foi nesse contexto que eu vim para cá. Bacana, bacana demais, cara. E conta pra gente o que é um unicórnio pre-IPO. Ajuda a nossa audiência a entender um pouquinho mais sobre isso. O unicórnio é o nome que dá geralmente para as empresas que atingem um valor de mercado privado acima de $1 bilhão, que é algo que a Neon já conquistou bem antes de eu entrar. E pré-IPO é que a trajetória desse tipo de empresa é, eventualmente, ela ser listada na bolsa, né? E esse é um processo super emblemático, né? Você conseguir passar desse processo, é um processo difícil, de muita pressão, e eu tinha vontade de viver isso, e poder viver isso ao lado de pessoas que eu gostava, o André, o Fernando, o Pedro. Então, foi isso que me fez vir para cá. Cara, é sensacional. Obrigado aí por explicar o unicórnio e o IPO, que são termos bem divertidos de entender, né? Mas, vem cá, você falou para mim quando você chegou lá na Amazon, você falou assim, caramba, onde é que é o que aqui, entendeu? E como é que foi essa passagem da Amazon para a Neon? Quando você chegou lá no teu primeiro dia, você achou que foi mais tranquilo? Como é que foi esse teu começo? Quais foram os desafios iniciais para você entender e ver quais eram os problemas que você tinha que atacar e como é que a vida evoluiu aí? Foi bem mais tranquilo, Marcelo. Assim, eu acho que a Neon, eu me senti em casa muito rápido, sabe? Eu acho que eu consegui, né, primeiro, eu tô bem mais velho, mais maduro do que eu estava na época que eu fui para a Amazon, e eu acho que eu tive conversas muito sinceras com as pessoas que estavam me convidando para a Neon. Então, eu cheguei sabendo o que eu ia esperar. Expectativa e retorno, eu já tinha uma ideia, sabe? Então, assim, eu junto com o André, com o Pedro, com o Fernando, foi um processo que eu senti que, assim, na primeira semana eu já meio que sabia o que fazer, sabe? Eu sabia onde começar, quais eram os problemas a gente resolver. Então, foi um começo bem tranquilo, tá, Marcelo? De muito trabalho, né? De ver que o problema a ser resolvido era grande, mas, assim, e eu fui muito bem recebido, assim, dentro da Neon. Eu cheguei em um cargo que não existia esse cargo de CPO. Eles tinham feito o cargo no passado, mas não tinha dado certo, e eu estava entrando numa cadeira nova que, na verdade, conflitava muito mais com o próprio fundador da empresa. O Pedro era o grande CPO da Neon, e ele me recebeu muito bem. Então, foi bom, tá? Comparado com o da Amazon, foi muito bom. A Neon foi uma empresa que, mesmo entrando tão distante, né? Entrei a Neon já tinha 7 anos, foi fácil eu me sentir dono da Neon. Eu rapidamente falo, não, eu realmente sou sócio, sou dono dessa empresa e vou fazer vou fazer meu melhor para contribuir com a história dela, sabe? Sim, sim. E conta um pouquinho, acho que as pessoas em geral têm familiaridade com o termo CTO, né? Mas nem todo mundo entende o termo CPO, né? O Chief Product Officer. Conta um pouquinho para a gente da diferença entre o CTO e o CPO. Quando a gente pensa assim nessas empresas de tecnologia, uma fintech como a Neon, geralmente você tem essas três funções que se juntam na construção do produto. Quando eu falo do produto, é o que vai para o cliente. Você tem o pessoal de engenharia, que é quem está fazendo o coding, né, colocando realmente, programando ali as regras e colocando as coisas na execução. Tem design, que está desenhando a interface, desenhando a experiência, desenhando o que vai acontecer com o usuário.
E você tem a pessoa de produto, que é basicamente a pessoa que está pensando no cliente, no usuário, o que ele vai fazer, quais são os requisitos, qual que é a prioridade, qual que é o planejamento, ajudando na engenharia a alocar as pessoas da forma correta, ajudando o design a alocar as pessoas da forma correta, e a gente ia ter sucesso no crescimento do produto de acordo com as metas da empresa. Então, o CPO, ele entra com a ideia de formalizar melhor essa disciplina de produto. Então, assim, eu era responsável por coisas bem táticas, como, por exemplo, definir a progressão de carreira de uma pessoa de produto, definir as regras de contratação, os níveis, as barras, sabe, o que é esperado de cada nível. Essas foram coisas bem rápidas de fazer, até definir governança, sabe? Olha, como é que você aprova ou não aprova um produto? Como é que você começa um produto, sabe? Quando você mata um produto? E no final das contas, assim, o sucesso de um CPO está muito relacionado se o seu produto as pessoas gostam e usam e cresce. O CPO é aquele que, assim, quando as coisas dão errado, é sempre culpa dele. Quando as coisas dão certo, você nunca aparece. É bom que o resto das pessoas, sabe, que fizeram um trabalho bem feito. Então, é mais ou menos isso, assim, mas é um trabalho muito próximo da engenharia, né? Produto, eu sou uma pessoa de produto técnica e é muito importante você conseguir falar com engenharia, conseguir entender engenharia, e eu nunca deixei de ser engenheiro, mesmo no cargo de produto. Isso é bacana demais, né, cara? E você ter a visão também do impacto que aquele produto vai trazer na vida das pessoas, né? E você poder trabalhar com a engenharia para alinhar o que vai ser feito, que tipo de impacto aquilo vai trazer para os clientes. Isso é bacana demais. E conta um pouquinho mais para nós, como é que é a Neon, qual é o produto principal da Neon, como é que está sendo ver esse crescimento, a evolução da empresa e esse cenário que vocês estão de pre-IPO, como é que tem sido isso para vocês? Legal. A Neon, ela é uma empresa, um banco digital, então ela tem o que você pode esperar de todo banco, né? Tem uma conta digital sem tarifas, tem um cartão de crédito digital sem tarifas também, faz Pix, faz pagamento, consegue fazer tudo que você precisa para o seu dia a dia. Temos empréstimo pessoal, empréstimo consignado, numa interface muito fácil, assim, muito para te ajudar no dia a dia. É um produto que ele é posicionado hoje bem para a classe média do Brasil. A gente fala que a gente representa o trabalhador brasileiro. Então, boa parte da nossa base de usuários são pessoas que ou são trabalhadores autônomos, trabalhadores híbridos, que têm um cargo CLT e também trabalham por fora. E parte do nosso desafio é conseguir dar um futuro financeiro melhor para essas pessoas, usando uma conta digital. Então, isso vai muito também em educação financeira, em como a gente consegue ajudar as pessoas a planejarem melhor o seu futuro e trazer inteligência financeira para a mão delas, dentro do aplicativo. Uma empresa que tem mais de 32 milhões de contas abertas já, então tem uma escala já grande no Brasil, e parte do momento nosso agora, assim, a Neon, ela cresceu, ela passou muito tempo crescendo, naquele boom das fintechs no Brasil, ela cresceu muito, mas ela não cresceu dando lucro, né? Geralmente essas empresas, quando crescem queimando caixa, por isso que levantou tanto dinheiro quando levantou. E o momento da Neon hoje, a gente no ano passado passou por um momento de assim, olha, a gente tem que provar que o nosso modelo de negócio dá dinheiro, dá lucro. E a gente fez isso. A Neon deu lucro no ano passado por algumas vezes e esse ano por algumas vezes. A gente está numa fase agora de mostrar que a gente consegue dar um lucro recorrente, que a empresa agora é extremamente lucrativa, porque aí você entra num ciclo positivo, né? A gente consegue depender menos de dinheiro externo e crescer com as próprias pernas. Esse é o nosso momento agora. E a IPO, assim, quando a gente fala de listar na bolsa, isso não depende tanto da gente. A gente faz o que a gente pode fazer aqui dentro, mas ela ela não é um projeto que você fala assim, minha meta é listar na bolsa tal dia, sabe? Isso depende muito do macroeconômico, de como está o mercado e tal, mas a gente, é natural esperar que uma empresa como a Neon, que já levantou o tanto de capital que já levantou, que em algum momento ela deve ser listada na bolsa. Agora, quando vai ser, mas se vai ser, ainda a gente não tem nada definido. Bacana. E expectativa dos investidores também que você vai fazer um IPO em algum momento para poder ter um tipo de retorno também para o investimento que eles fizeram na empresa, né? E
Falando um pouquinho mais sobre a Neon, como é que tá estruturada a equipe? Você tem equipe nos Estados Unidos, no Brasil? Como é que tá estruturada a equipe? A Neon que eu falei com você até agora, ela mudou bastante desde que eu entrei para agora, tá? Uhum. Quando eu entrei na Neon, nós éramos mais ou menos 20 pessoas aqui no escritório de São Francisco, Certo. e o resto todo no Brasil, uma empresa remota, muita gente espalhada no Brasil, mas era basicamente isso. Hoje, a gente acabou diminuindo bastante nosso escritório dos Estados Unidos, então nós temos hoje 5 pessoas aqui, mas a gente mantém deixa eu pensar, eu estou aqui em São Francisco, o Sunil, que é o nosso Chief Credit Officer, está em Washington, D.C., então a gente tem algumas das pessoas mais seniors da empresa ainda aqui fora, e o resto do pessoal no Brasil, com a sede em São Paulo. E do ponto de vista de organização, o que aconteceu ao longo desde que eu entrei, né, quase 2 anos que eu estou aqui, a gente aproximou muitas áreas, assim, muito no objetivo de aumentar a produtividade e eficiência, a gente quebrou algumas barreiras. Então, assim, antigamente a gente tinha o CPO, o CTO, o Chief Data Officer, o Chief Design Officer. Você pensa, 4 C-levels, né? Cada um com a sua cadeira. Hoje a gente não tem um Chief Data Officer, hoje a gente não tem um Chief Design Officer. Hoje eu unifiquei a cadeira de CTO e de CPO numa só. Então, quando você pensa assim, decisões de produto, tecnologia, reuniões de produto com tecnologia, com engenharia, com segurança, a gente consegue fazer com muito menos stakeholders, sabe? Você consegue ser mais enxuto na tomada de decisão. Tem outros trade-offs, né? Assim, acaba tendo bastante responsabilidade comigo, precisa de bastante senioridade do time, mas a gente tem sido bom para a Neon dar essa enxugada para a gente conseguir andar mais rápido e melhorar a nossa eficiência mesmo, sabe? Eu brinquei aqui no começo da nossa entrevista, eu falei assim, você está pouco ocupado, né? E você descreveu aqui a quantidade de coisas que você está fazendo, ou as responsabilidades que você tem. E como é que você lida com pressão? Como é que você lida com a tomada de decisão, os momentos críticos? Certamente tem várias coisas críticas com as quais vocês têm que lidar. E ao mesmo tempo, você está liderando times nos Estados Unidos, no Brasil, e pessoas que trabalhando, time de alta performance. Como é que você lida com essas diferentes pessoas, com essas diferentes pressões e com esses processos todos de tomada de decisão que você tem que estar envolvido? Então, Marcelo, assim, eu, como uma boa pessoa de TI, eu acredito muito em sistemas, assim. Então, eu acho que pressão e tomada de decisão, às vezes, fica muito complexo, você tenta avaliar uma por uma de forma individual. Na minha cabeça, eu tento pensar assim, quais são os meus sistemas de tomada de decisão e o que eu tenho que fazer. E eu tento criar infraestrutura para que isso aconteça e me cercar de pessoas muito boas que vão ajudar a tomar essas decisões. Geralmente é assim que eu penso, sabe? Porque não tem como eu achar que com o tamanho de time que eu tenho hoje e com os diferentes contextos que eu tenho, né, de falar de marketing até segurança de informação, que eu vou conseguir ter profundidade nos dois. Então, eu tento criar esse sistema de tomada de decisão. Eu penso muito nos fóruns que a gente vai ter, nas reuniões que a gente vai ter, nos documentos que a gente vai discutir, a qualidade dos documentos, o nível das pessoas que a gente contrata. Isso é bem chave para o meu estilo de gestão aqui dentro. Eu tendo a ter um estilo de gestão muito mais colaborativo do que diretivo. Isso vem meio que comigo mesmo, assim, eu não sou aquela pessoa que saio dizendo para todo mundo que eu sei o que tem que ser feito, apesar de que às vezes eu acho que eu preciso, não é um negócio que é meu forte, assim, mas dessa forma eu tenho conseguido navegar. Tem sido difícil, tá? Até porque eu estou no momento de construção de time ainda. Eu diria que hoje, se eu pegar para você, né, eu tô trabalhando há 13 horas, sem parar, não tiver. Cara, não é fácil, assim, não. Obrigado novamente por tirar um tempo aí para falar comigo ainda por cima, né? É isso. Muito obrigado. Isso é bacana demais, cara, mas o esforço é grande também, né? E que as recompensas sejam boas também. Sim. Cara, a gente falou de várias pessoas aqui que tiveram influência na tua trajetória, mas mentores são sempre pessoas importantes. Como é que você reflete sobre isso? Você pensa em pessoas que tiveram influência na tua trajetória e que te inspiram como profissional, e acredito você também, você falou que você está no processo de ainda
expandir a equipe e tudo mais, como é que você lida com as pessoas que te influenciaram, te inspiraram, e no teu papel hoje você já está influenciando e inspirando outros que são os Wiltons do futuro, né? São pessoas que eventualmente vão evoluir na carreira deles e vão gerar outras empresas e coisas do gênero. Como é que você vê isso tudo? Marcelo, eu tento ser. Eu acho que eu fui tão privilegiado na minha carreira por pessoas que me ajudaram, que se tem uma coisa que eu tento ser bem generoso é com o meu tempo e com a ideia de também ajudar outras pessoas, sabe? Tento fazer isso sempre que tem uma oportunidade, eu me esforço para fazer. Mas, assim, quando você me pergunta dos meus mentores, eu vou citar rapidamente, assim, de pessoas que mudaram a minha vida, sabe? São 4 pessoas, assim, que mudaram bastante a minha vida profissional. A primeira pessoa é lá atrás, quando eu contei para você que eu lancei meu site de educação, lá com 15 anos de idade. Esse foi um momento em que eu e minha família, a gente não tinha dinheiro nem para pagar a escola que eu trabalhava. E eu estava fazendo isso e tinha uma pessoa dona da escola que acabou me dando uma bolsa e me permitiu fazer o ensino médio. Sem ela, eu não teria feito o ensino médio, eu não teria entrado na Unicamp, porque era uma escola muito boa e cara na época em Goiás. Incrível, incrível. Essa, para mim, é a primeira pessoa. Se ela não fosse por ela, chama Vera. Se não fosse por ela, eu não teria chegado aqui. Depois a gente já comentou, acho que a professora Heloísa e o professor Lotufo na Unicamp foram fundamentais para me formar como empreendedor. Eles me ajudaram muito nesse processo de entender que eu era capaz de construir alguma coisa, que o que eu tinha começado com o Fichário Online lá no meu quarto podia ser uma empresa e podia ser grande e eu devia sonhar grande. E aí, nesse processo, nessa época da faculdade, que eu estava tentando entender o que era criar uma empresa, um dos meus mentores foi uma pessoa chamada Fabrício Bloise, que era o CEO do iFood e hoje está como CEO da Prozas, que é o fundador do iFood, que na época ele era o CEO da Compera, que ainda era uma empresa pequenininha, de 50 pessoas. E o Fabrício, ele se dedicava uma vez por mês, eu passava 1 hora mais ou menos com ele, conversando sobre o meu plano de negócio, que eu estava fazendo com a empresa, e o Fabrício sempre foi alguém muito ambicioso, e era legal entender dele que ser ambicioso é legal. Eu acho que para quem vem de onde eu vim, ser ambicioso não é um negócio natural. Sim. E eu lembro do Fabrício ser a Compera pequenininha lá, e ele ir na Unicamp e falar, não, eu vou ser maior que a Microsoft. E eu olho para o Fabrício hoje, na posição que ele está, eu falo, cara, que legal, sabe? Esse é um cara que sonhava muito grande desde o começo, e ele influenciou bastante nesse aspecto meu, assim, de me permitir ser ambicioso, de mostrar que ser ambicioso é alguma coisa boa, sabe? Então, essas 4 pessoas, Marcelo, marcaram muito a minha vida, e até hoje eu tenho mentores que me ajudam, né? Depois que o André Madeira saiu da Neon e eu acabei assumindo essa cadeira de CTO, eu tenho buscado várias pessoas que me ajudam nesse desafio. Mas esse está em construção ainda, não vou abrir muitos nomes aqui, mas o melhor jeito de eu aprender e desenvolver é me aproximando dessas pessoas que já passaram pelo que eu estou passando agora. E você está aí já ajudando outras pessoas do futuro, como a gente falou, né? Você está aqui doando um pouco do seu tempo também para outras pessoas que estão te ouvindo falar, e quem sabe você está inspirando as pessoas daqui que vão gerar negócios similares ao que você está criando aqui, né? Isso é bacana demais. Obrigado novamente por você tirar um tempo aí para conversar com a gente, né? E falando um pouco sobre um tema que está bastante em moda hoje, que é inteligência artificial, né, a AI, você já lidou com machine learning e trabalhou na Amazon com coisas bem complexas, né? Como é que você está vendo a evolução da AI em geral e como é que você está vendo o impacto disso, não só na experiência das empresas em geral, como também no impacto que isso está tendo vamos chamar assim, de usuário final, ou os consumidores dos produtos que você está desenvolvendo? Eu sou da linha do super entusiasta, tá, Marcelo? Eu acho que esse movimento que está acontecendo com AI, ele vai resultar em tanta abundância de inteligência e de qualidade para a gente, que eu acho que é um futuro muito legal que a gente tem pela frente, sabe? Eu penso que, assim, o fato de que você agora tem agentes computacionais que conseguem trazer inteligência de forma acessível e rápida para a mão de todo mundo, seja como informação, seja como benefício. Benefício que eu digo, criar valor, né? Você fala assim, poxa, o mundo pode passar a ter
10 vezes mais aplicativos publicados por ano do que ele tinha antigamente, porque está muito mais fácil construir. Aí, por culpa disso, você pode imaginar que a competição vai gerar aplicativos ainda melhores, que vão trazer mais valor para você com menos preço, e que a qualidade vai ser melhor, vai ser mais personalizável, sabe? Então, assim, eu acredito que essa capacidade de construir que a AI traz, por exemplo, para o nosso mundo de software, ela tende a ter um efeito muito positivo para o mercado. Do mesmo jeito como eu penso assim, eu estava no Brasil semana passada, eu estava visitando a fazenda do meu sogro e conversando com o ChatGPT sobre fazenda. Eu que não sou fazendeiro, não entendo de fazenda, mas como eu tenho ali, né, uma inteligência que, poxa, se eu fosse fazer a pesquisa que eu fiz com ele em 10 minutos, usando livros ou usando o Google, como ia demorar. E como isso é poderoso, cara. Você imagina, você traz inteligência para as pessoas, para qualquer um que saiba usar aquilo ali. Total. E aí eu pego outro exemplo, assim, do caso da Neon. Quantas pessoas a gente lida no dia a dia que não tem educação financeira para planejar o seu futuro? E que hoje, com AI generativa, pelo menos, eu consigo trazer essa inteligência mais para a mão deles, sabe? E permitir com que eles consigam ter acesso a esse tipo de inteligência. Então, isso para mim são coisas assim que, poxa, eu sou bem otimista com o futuro que a gente vai ter pós essa onda de AI, sabe? Bacana demais, cara. Isso é bacana demais. E vamos ver o que o futuro trará, né? E, cara, olhando para trás, né? E você falou aqui de várias pessoas que te influenciaram, você falou de várias situações diferentes, e vários pontos de transformação ou de pivotar, não gosto muito dessa palavra não, mas mudança de rota na tua vida, né? Olhando para trás e voltando no tempo, você teria feito alguma coisa diferente se você tivesse a oportunidade de voltar no tempo? Sim, mas eu não faria nada, não. Eu não sou, eu sou bem firme com os caminhos traçados, sabe? Eu não faria nada diferente, não. Se fosse para eu fazer uma coisa diferente, eu acho que, principalmente num período de 20 a 30 anos, eu acho que eu senti uma pressão muito grande para fazer as coisas darem certo. Sabe, aquela coisa que assim, poxa, se o que eu estou fazendo aqui der errado é catastrófico, é existencial. E eu acho que eu sofria muito com medo das coisas darem errado. E só depois de passar dos 30 anos foi quando eu comecei a perceber que, cara, faz parte errar, é um processo, você vai errar várias vezes e tá tudo bem, sabe? E você sai melhor ali na frente, e é difícil de você ter decisões que são tão existenciais assim, sabe? E então eu acho que nos meus 20 a 30 anos eu era muito duro comigo mesmo, assim, sabe? De tipo, tem que fazer dar certo as coisas, sabe? Tem que ser desse jeito. E aquele medo de não dormir à noite, morrendo de medo de dar errado, e, cara, o que vai acontecer da minha vida? Eu vou ficar sem dinheiro, vou ficar sem emprego, e minha empresa vai ser vendida, ou sabe, eu vou sair devendo todo mundo. E, sabe, era uma coisa muito forte para mim. E hoje, eu olho para trás e falo, pô, não precisava, sabe? Talvez eu precisasse dessa pressão para poder me dar a força de fazer o que eu fiz. Mas eu acho que eu me machuquei bastante nesse processo de me cobrar tanto, sabe? É importante ser generoso com nós mesmos, né? Às vezes você cria certos impactos em você que você não precisa necessariamente criar, né? Mas é sempre interessante muito boa essa reflexão, cara, muito, muito boa mesmo. E você deu vários conselhos aqui, mas como eu estava mencionando para você, no grupo nós temos 4.000 pessoas, né? No grupo lá dos programadores. E cada um com a sua pergunta, cada um tentando buscar o seu caminho, cada um com dúvidas do tipo, será que a AI vai dominar tudo, não vai ter mais emprego para programador? Será que é o futuro? Será que é um caminho certo para o sucesso? Como é que funciona isso? O que você recomendaria para as pessoas que estão lá ainda criando o seu site quando você tinha 15 anos de idade, ou pensando o que eles vão fazer, ou até tentando entender o que diabo que é HTML, CSS, JavaScript? O que você recomendaria para essas pessoas? Ou pro Wilton de hoje, mas, sei lá, quando você tinha 13 anos de idade? A minha recomendação é assim, nada do que está acontecendo de mudança tecnológica vai mudar o fato de que você deveria estar procurando um problema para resolver. A gente vai continuar, tipo, sabe assim, tem AI agora, vai ter modelos cada vez mais novos, sempre a gente está tentando procurar quais são dores das pessoas que estão passando que você quer resolver. E pode ser pessoas, pode ser empresa grande, pode ser empresa pequena, pode ser ONG, pode ser governo. Todo mundo tem problema.
sempre, quando a tecnologia evoluir, vai ter problema. As pessoas mudarem, as organizações mudarem, vão ter problemas. E o que você deveria fazer é cada vez mais gastar tempo tentando afinar o seu racional de como você acha problema, qual é o problema certo a ser resolvido, qual é a solução melhor, como é que é o universo. E eu acho que isso é muito intrínseco do programador, de tentar resolver problemas dos usuários, sabe? Eu acredito que, assim, tá, Marcelo, uns 5 anos atrás, talvez um pouquinho mais, 6, 7 anos atrás, os engenheiros de software estavam tão em alta que muitos dos engenheiros de software queriam basicamente resolver ticket. Me manda os requisitos, eu vou programar aquilo ali e faço o commit do meu code e pronto. Para mim, isso não é a engenharia que eu queria, sabe? Eu sempre gostei da engenharia peraí, deixa eu entender o problema do cliente, deixa eu entender que métrica eu estou querendo mudar, sabe? Deixa agora, depois eu pensar na solução melhor. Então, para a gente que está nesse nosso mundo, eu acho que o melhor conselho que eu me dou é nunca esquece do problema. Tenta sempre procurar. Tem problemas que já são super explícitos, tem problemas que os clientes nem sabem que tem. Esses são talvez até os mais interessantes. Gasta tempo lá, conversa com as pessoas, tenta entender a vida delas, e aí você vai conseguir achar soluções e construir produtos melhores para eles. Total, cara. Se você conseguir solucionar o problema, não interessa qual foi a tecnologia que você usou, o cliente vai ficar feliz que você solucionou o problema. Bacana, bacana demais. E, cara, você tem alguma dica de livro, música, filme, jogo, qualquer outra atividade ou hobby que você tenha, que você gostaria de compartilhar com a nossa audiência? Tem um livro, Marcelo, assim, obviamente eu não vou entrar na parte tradicional, assim, mas a gente falou de resolver problema, né? E fala muito de cliente, né? Do consumidor nessa visão. Tem um livro que não é de tecnologia, que chama Unreasonable Hospitality, do Will Aguirre. Esse cara, ele era o front office, o front of bar, de um restaurante que ganhou 3 estrelas Michelin, do Eleven Madison Park, em Nova York. E ele conta um pouco da experiência dele de ser unreasonable em como ele trata os clientes em algumas formas. E por mais que esse livro é sobre um restaurante, sobre hospitalidade, eu aprendi tanto sobre obsessão em cliente, sabe, com esse livro, e um pouco dos princípios que ele aplica dentro do restaurante dele, que a gente pode trazer para o mundo virtual. Então fica essa como minha dica para quem quer alguma coisa não trivial, mas que fale sobre resolver problema e sobre encantar o cliente. Excelente dica. Inclusive, é uma das coisas que a Amazon faz, né? A obsessão pelo cliente, né? Bacana, bacana demais, cara. E você, olhando aqui, a gente está falando quase 1 hora aqui, tem alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria que eu tivesse feito? Então, Marcelo, talvez, assim, como ser pai mudou o Wilton profissional? Porque acho que mudou bastante. O Wilton, antes de ser pai, eu acho que, assim, quando eu casei e eu e a Gisele, a gente se juntou, foi nós dois trabalhando, era muito balanceado, mas era aquela coisa assim, o meu tempo, eu gastava muito tempo trabalhando. Eu passava boa parte da minha semana inteira trabalhando. Tinha meus amigos, para mim sempre foi muito importante ter meus amigos, ter meus eventos sociais, mas eu trabalhava sem muito pensar em hora. Hora de voltar para casa, esse tipo de coisa, era resolver o problema. O Wilton pai é um Wilton que prioriza muito mais as coisas. Eu tenho que falar, não, eu tenho que pensar no meu dia, porque se eu perder o jantar com meus filhos hoje, ele não volta. E se é algo importante para mim, eu tenho que ser intencional em relação a isso. Então, o Wilton pai, né, depois de eu ser pai, eu consegui ser muito mais focado nas minhas coisas, sabe? E conseguir determinar tempo que eu vou fazer as outras coisas e falar não para o que eu acho que não era importante, sabe? E poder saber muito bem que tipo de pai eu gostaria de ser e o que isso ia impactar na minha parte profissional. Não no sentido de que eu ia me acomodar com alguma coisa menos ambiciosa, mas de que eu precisava escolher onde que meu tempo era melhor gasto para eu poder também ser a pessoa que eu queria ser para os meus filhos. Eu acho que essa foi uma mudança grande. Eu fui pai com 28 anos e tenho 3 filhos hoje e é bem forte na minha forma de operar. Bacana demais, cara. E
de suma importância, né? A família e o que você falou de não deixar de passar tempo com a sua família, que é um erro que muitos cometem, né? Você deixa de passar um tempo, que aquele tempo não volta mais. Não interessa o quanto bem sucedido no futuro você pode ser, financeiramente, o que seja, mas o tempo com seus filhos, com a sua família, não vai voltar, né? Bacana, bacana demais. Obrigado por fazer essa pergunta que eu não fiz. Muito bom. E, cara, você quer deixar alguma informação aqui de contato, LinkedIn, o que seja, que você queira mencionar para a nossa audiência, quem sabe te conectar, mandar uma pergunta, alguma coisa do gênero? É fácil me encontrar no LinkedIn. Se quiser colocar aí, Marcelo, de link para o meu perfil, pode mandar perguntas lá, me adicionar, quiser conversar, estou à disposição. Acho que esse é o melhor jeito. Sensacional, cara. E, novamente, muito obrigado aqui por você tirar um pouquinho da tua terça-feira aqui, já são 6h12 aqui pra gente. Então, muito obrigado pelo teu tempo. Fica mais 2 minutos comigo, que eu vou parar de gravar aqui, a gente conversa um pouquinho e eu te deixo ir para o resto do seu dia. Muito obrigado por tudo aí. Obrigado, Marcelo. Obrigado por me ouvirem. Um abraço. Deixa eu parar de gravar aqui.